Tudo bom com você? Esse daqui é o podcast Escuta Ativa e hoje a gente vai falar com o Max, o astrólogo da Rede Integrativa. E ele também entende um pouquinho de tarô, um pouquinho de religiões afro-africanas, né? E ele vai estar aqui para a gente conversar hoje. Então fiquem aí porque nós vamos falar sobre a astrologia, a arte de interpretar o universo. Os astros estão favoráveis para a nossa live hoje? Olha, hoje eu acredito que sim, viu? Eu vou te confessar que hoje eu não dei uma olhada no céu astrológico, não. Hoje eu estava mais voltado para o estudo do tarô, que eu tenho que ir dando uma equilibrada nas coisas para poder atender o pessoal. Como hoje eu fiz a live do tarô, aí eu já aproveitei para dar uma focada nisso. Olha, então já começa explicando aí como é que funciona isso. Você trabalha também com tarô e astrologia. Você faz alguma mistura, Alan? Olha, eu vou te confessar que os conhecimentos eles se interligam de certa forma, principalmente porque eu estudo a Cabala, e dentro da Cabala a gente tem aqueles quatro pilares do esoterismo ocidental da gente, que seria a Cabala, a alquimia, o tarô e a astrologia. Então, de certa forma, todos esses acabam se conversando dentro dos estudos que eu leio. Mas eu transfiro muita coisa dentro desses estudos, sabe? Principalmente as simbologias que eu entendo de dentro da astrologia para dentro do tarô. Porque a gente tem decks de tarô que, por exemplo, eles vêm com símbolos astrológicos. E isso muitas vezes me ajuda a ter alguns insights, a ter algumas novas interpretações das cartas. Então, de certa forma, esses conhecimentos eles se conversam dentro dos meus estudos. Muito bom, muito bom. Então, fala pra gente do que se consiste, Alan, a astrologia. Olha, eu vou falar da minha versão. Eu acredito que a astrologia ela é a interpretação dos sinais do universo. Eu acredito que os astrólogos eles se apegaram muito à questão dos planetas, eles tiveram o movimento dos planetas como objeto de estudo, mas eu acredito que a astrologia é uma coisa muito mais ampla do que a gente costuma compreender através do que a gente vê por aí. Alan, eu vejo a astrologia como, por exemplo, a hora do meu dia que eu vou fazer determinada coisa. Porque eu estou me alinhando com algum período que está relacionado ao movimento de um astro para me tirar o melhor proveito de alguma coisa que eu quero. Então, para mim, a astrologia é muito mais abrangente do que ficar se apegando a mapa astral. Mas mapa astral é o nosso objeto de estudo, porque é por onde a gente quantifica, por onde a gente qualifica o movimento dos astros para tirar dali uma interpretação. Uhum. E tem alguma diferença, porque a astrologia ela deu uma boa mudada, né, durante a história. Como que você percebe essa diferença da astrologia tradicional para a astrologia contemporânea, Alan? Olha, eu acredito que um dos grandes marcos dentro dos estudos de astrologia foi o desenvolvimento dos estudos em psicologia, porque a astrologia clássica ela vem de um período antes das questões dos estudos psicológicos, então ela é muito mais voltada para as questões deterministas, porque era um estudo, era uma necessidade do pessoal daquela época, o pessoal precisava saber se a colheita deles seria próspera, então muitas vezes é daí o surgimento da astrologia horária, que é a astrologia muito mais associada à astrologia clássica, que eu faço uma pergunta e aí eu puxo uma mapa astral da hora que a pergunta me veio à cabeça e dentro do movimento dos astros eu encontro a resposta. Então, devido a essa necessidade oracular de um pessoal mais antigo, foi se desenvolvendo a astrologia. Então, dessa forma, a astrologia clássica, que vem de antes da psicologia, ela é muito mais determinista. Ela tem uma função muito mais oracular e, por causa disso, ela é vista por muitas pessoas que são mais apegadas à astrologia moderna como fatalista, como uma astrologia mais fatalista, porque como ela é mais determinista, ela vai te falar que a sua vida vai ser daquela forma e pronto, acabou. Se você vai ter problemas com expressão, você vai ser uma pessoa que sempre vai ter problemas com expressão. Já a astrologia moderna, vindo após a obra de Jung, vindo após o desenvolvimento da psicologia, ela vem com toda essa pegada de compreensão do ser.
e compreendendo você dentro da sua experiência de vida, como você conversa com as influências externas, ela vai te proporcionar mais liberdade para você lidar com as suas questões. Mas isso não desqualifica uma nem a outra. É tanto que a função oracular da astrologia ela é muito importante. É tanto que é uma função que o pessoal sempre recorre quando vai fazer uma revolução solar, por exemplo, que é uma técnica muito mais voltada para uma astrologia clássica, mas se você vai para uma compreensão do ser, você também já tem as técnicas mais modernas, que é, por exemplo, a sinastria, que você vai ver a sua compatibilidade com um parceiro romântico. Ali você precisa entender as carências da pessoa, você precisa olhar mais para o ser. Então, elas se dividem tanto em técnicas quanto na forma de interpretar esse conhecimento que é base para as duas, que é o movimento dos astros. Mas me fala uma coisa, da onde veio a relação dos astros com o comportamento das pessoas? Por que que do nada as pessoas começaram a basear-se nos astros? Olha, eu acredito que os astros, eles sempre foram uma referência simbólica muito importante. A gente tem aí o Egito, que tem toda aquela representação do Deus Solar. Deus Solar, a gente vê a representação dele em diversas culturas. Então, eu acredito que os astros, eles sempre foram vistos com grande relevância pela humanidade. E compreender a mensagem que esses astros tinham para dizer se tornou relevante devido a uma necessidade do ser humano se alinhar com questões superiores. Então, eu acredito que nessa necessidade de compreender aquele Deus que todo dia passava pelo sol, falando um pouco da questão da religião egípcia, daquele Deus que estava sempre enfrentando o ciclo, sempre morrendo e voltando para enfrentar a vida novamente, trazendo todo aquele aspecto de ressurreição. Eu acho que o ser humano, na busca por compreender essas questões, ele foi se aprofundando cada vez mais, e principalmente na questão de entender os ciclos da vida. Porque durante o ano a gente tem as estações, a gente tem as fases do ano. Quando a gente olha para a questão do Egito Antigo, a gente tinha a fase do ano que estava mais relacionada ao comércio, que era logo após a colheita, logo após o ano começar, era uma fase muito propícia para a gente trocar com as pessoas. Então vem a fase que é relacionada ao signo de Gêmeos. A gente tem ali a fase da colheita, que você precisava ser mais perfeccionista, em colher na hora certa para você não pegar o trigo antes da hora e você não estragar a sua colheita. A gente vem a fase do signo de Virgem. A gente tem ali o começo das atividades do ano, que está muito relacionado ao signo de Áries. Então, eu acredito que a astrologia ela tem uma associação com os astros, mas ela está muito mais voltada para compreender os ciclos da vida. E os ciclos que estão constantemente permeando a nossa experiência e tirar o melhor dessa compreensão, para poder se alinhar com esses processos universais. Uhum. Mas você fala da astronomia, você entende um pouquinho de planetas, porque quando a gente estuda astrologia, a gente tem que saber um pouco de astronomia, não é verdade? Agora, Sim. e se do nada aparecer um planeta novo e você fala assim, putz, a astrologia vai ser influenciada por isso? Como que funciona a relação dos planetas com os signos e as pessoas? Olha, essa questão de surgir um novo planeta, eu acredito que isso determina um longo processo de estudo para a gente poder compreender qual é a representação daquilo, com que aquilo se conecta dentro de arquétipos. Então, se surgir algo novo agora, vai demorar muito tempo para a gente poder validar o que aquilo influencia, com que aquilo está conectado. É tanto que por isso que os astros geracionais, eles são tão vistos com um certo distanciamento, principalmente por astrólogos mais clássicos, que não levavam em consideração esses astros. Astrólogos que vão olhar entre o Sol e Saturno não vão olhar para Plutão, Urano e Netuno. Geralmente são os astrólogos mais modernos que se arriscam dentro dessas compreensões. E eu falo que se arriscam porque muitas pessoas vão olhar para essa questão como, por exemplo, esses astros eles levam tanto tempo para cumprir o seu ciclo que eu não tenho como validar que a experiência dele em cada signo, através de observação, vai influenciar daquela forma a humanidade. Por isso que
se surge uma coisa nova, isso vai determinar um longo período de estudos, um longo tempo de reflexão, um longo tempo de análise daquele astro novo, passando por cada signo, para entender como ele está se expressando e o que ele, de forma essencial, representa num mapa astral. Hum, então é uma questão de adaptação também, até mesmo dos próprios conceitos que a gente já tem de astrologia. Você acha que em algum momento a gente vai tirar algum planeta e vai colocar outro? Vai falar agora não tem mais influência desse planeta, agora tem influência de outro. Não, eu acredito que não. Eu acredito que a astrologia ela tem bases que são muito sólidas. Que, por exemplo, os 7 astros pessoais, eu acredito que para qualquer ramo que você for da astrologia, eles vão terem uma grande relevância. Eu sei que existem diversas outras astrologias que talvez não olhem com tanta profundidade para a amplitude dos astros, como, por exemplo, a astrologia cigana. Eu sei que tem os seus próprios símbolos lá, eles não vão olhar Ares, Touro, tanana, tanana, eles vão olhar punhal, estrela, tanana, então esses são seus próprios símbolos, suas próprias formas de ver. A gente tem ali o zodíaco chinês, que também olha para o tempo de uma outra forma, com outros símbolos, mas eu acredito que, em base, a astrologia ela tem conceitos que são muito importantes e que não tem como você desvincular deles. Mas tem como você agregar novos conhecimentos a eles. A gente vê isso, por exemplo, na astrologia hermética, que já está muito próxima ali da questão da cabala. Então, ela vai associar Vênus a Nisat, ela vai associar a Lua a Yesod. Então, ela vai ter outras associações, ela vai agregar conhecimentos. Mas eu acredito que retirar conhecimentos, principalmente da base de conhecimento da astrologia, é uma coisa que seja até inconcebível. Muito bom, muito bom. E você estava estudando aí, né, sobre astrologia hermética e tem a astrologia contemporânea. Tem alguma diferença, assim, entre a hermética e a contemporânea ou não? Olha, eu acredito que dentro da astrologia hermética a gente encontra um pouco mais de liberdade, de associações. Ela te permite uma compreensão um pouco mais ampla. Então, pelo menos da forma que eu estudo a astrologia hermética, eu vejo ela muito mais próxima da astrologia moderna. Por essa associação, pelo fato dessa abertura, de você olhar para Vênus e você associar com diversas entidades, diversas divindades, você olhar para outros aspectos simbólicos. Eu acredito que a astrologia clássica ela já é um pouco mais restrita dentro do seu olhar. Embora, por exemplo, no curso que eu tenha feito de astrologia hermética, a gente não olhasse para Plutão, Urano e Netuno. Então, eu acredito que vai muito do astrólogo nesse sentido, principalmente nesses ramos de astrologia que estão entre a clássica e a moderna. Vai do astrólogo para que lado ele puxa um pouco mais o que ele está estudando. Entendi. Mas e se eu for, por exemplo, eu vou em você, que é astrólogo, e aí eu vou no Lucas, né? O Lucas Umbelino também, que ele é astrólogo védico, né? Você já viu a live com ele e a gente falou muito das diferenças também, né? Da astrologia védica para a astrologia ocidental. Nem sei como é que chama a astrologia daqui que a gente usa. Como que chama? Eu acredito que seja apenas a astrologia ocidental. Depende do que você estuda, se é a moderna, se é a clássica. Eu acredito que a védica Uhum. já tem o próprio nome para poder sair do padrão. Então, acho que a gente se mantém como está. Uhum. E aí, por exemplo, eu passo com o Lucas, ele faz lá a minha sinastria, ele olha meu mapa astral através da astrologia védica. E aí eu vou em você, eu vou lá, quero passar com o Alan também, que eu quero ver como que ele lê o meu mapa. Você pode ser que encontre coisas diferentes, eu posso encontrar coisas diferentes? Eu acredito que em essência você vai encontrar as mesmas coisas. Por quê? Por que eu falo isso? Porque por mais que o Lucas, eu acredito que na astrologia védica, os astros, muitas vezes você tem um sol aqui e na astrologia védica você vai ter em outro signo, eu acredito que no final das contas ambos vão chegar à mesma conclusão. Olhando para o contexto geral do mapa, eu acredito que ambos vão olhar o todo, no final das contas, o resumo do todo vai ser a mesma coisa. Mas eu acredito que a forma com que a gente olha para cada questão, ela vai ser um pouco diferente mesmo. Eu acredito que o percurso para chegar nesse ponto final, ele vai ser diferente e também depende muito através do que a gente olha.
porque eu tenho meus estudos também dentro da astrologia kármica, então eu, por exemplo, eu gosto de começar um mapa olhando para essa questão de vidas passadas, para entender o porquê da atual. Então eu acredito que é aí que, dentro dos estudos do astrólogo, o percurso para chegar no ponto final, ele vai mudar, mas o ponto final eu acredito que ele tenha que ser o mesmo. E você estava falando também da pegada de previsão, né? Que normalmente as pessoas procuram a astrologia para prever o futuro. É possível a gente prever o futuro tanto com a astrologia clássica, quanto com a védica, quanto com qualquer uma dessas ciências? Olha, eu vou me arriscar a dizer apenas das que eu domino, que é domino naquelas, né? Estudando, estudando, estudando. Se está entre a clássica, a hermética e a moderna. Eu acredito que cada astrologia ela tem os seus potenciais mais voltados para determinada coisa. Eu acredito que a astrologia moderna ela é muito mais terapêutica. Então, você usar conceitos muito modernos para olhar uma questão oracular, uma questão de previsão, talvez você não seja tão assertivo. Talvez você vai olhar para como aquela alma vai se desenvolver, como aquela alma vai lidar com aqueles processos. Eu acredito que você vai prever muito mais processos psicológicos, processos do indivíduo. Agora, eu acredito que se você quer voltar mais para a questão de previsão mesmo, você quer ser mais preciso, você vai para uma astrologia que é mais precisa, uma astrologia que tem esse aspecto que é dito como mais fatalista, que é a astrologia clássica. A astrologia clássica, eu acredito que ela é perita nisso. Eu acredito que quando você vai olhar, por exemplo, uma astrologia horária, que é aquela astrologia de responder às perguntas, é mais rico você se basear numa astrologia é, clássica, em conceitos mais clássicos de astrologia, em conceitos mais clássicos de interpretação dos astros. Agora, a astrologia hermética, eu acredito que ela está nesse meio termo aí, ela depende de como você interpreta as coisas. Eu acredito que a astrologia hermética ela te dá um pouco mais de liberdade esse todo. Ó, eu vi que a Daniele ela comentou sobre a astrologia celta. A astrologia celta, infelizmente, é um campo que eu ainda não tenho estudo. Então, eu não tenho base para poder debater, eu não tenho uma informação nesse momento para poder agregar dentro da astrologia celta, tá bom? Sim, mas aproveitando essa pegada, né? Cada povo desenvolve uma astrologia de acordo com a própria cultura. Como que é isso? Eu acredito que vai muito do padrão mental daquela cultura, vai muito da necessidade daquele povo. A gente vê que o povo antigo, como tinha essas questões mais de sobrevivência, tinha que sobreviver, sei lá, no deserto, precisava entender se uma colheita ia ser boa, se uma coisa que ia fazer, porque isso era crítico na vida desse povo. Então, eu acredito que a astrologia é o que eu falei, ela tem aquela base, mas como aquela cultura vai explorar aquela base depende da necessidade daquela cultura. Porque a gente vê que depois do renascentismo, quando a astrologia retoma após o desenvolvimento da psicologia, a humanidade tendo essa necessidade de uma compreensão mais psicológica do ser, devido a essa necessidade, a gente desenvolve essa astrologia moderna. Então, eu acredito que vai muito da necessidade do povo, do que aquele povo precisa naquele momento. Então, através disso, eles vão desenvolvendo a forma de interpretar essa base que são os astros. E tem também a questão da agricultura, né? Normalmente as pessoas olham para os astros para pensar ali se está numa época boa para cultivar, né? Se vai ter chuva. Pela astrologia, dá também para a gente entrar nessa parte da agricultura ou não? Dá. Inclusive, eu acredito. Oi, Felipe, muito obrigado. Eu acredito que é uma das coisas que a astrologia deve ter mais potencial para fazer, porque é um dos propósitos, principalmente da astrologia clássica. A gente tem a astrologia horária, que ela realmente me surpreende. Hoje em dia, eu trabalho bastante com o tarô, até quando eu preciso de uma ferramenta um pouco mais oracular. Mas a astrologia horária, ela me surpreende de uma forma absurda. De, por exemplo, dizer se vai chover numa viagem que eu vou ter, dizer, por exemplo, encontrar um objeto dentro de casa, sabe? Perdi meu isqueiro. Pensa, onde está o isqueiro? Abre o mapa astral e aí você vai ver lá dentro do posicionamento dos astros aonde estão as coisas. Então, a astrologia como uma ferramenta oracular, ela tem uma riqueza que é absurda. Eu já tive, por exemplo, quando eu estava me aprofundando um pouco mais, porque pelo menos a minha utilização dos oráculos, quanto mais eu estudo, mais assertivo eu sou dentro daquilo. Quando eu paro de estudar, por mais que eu conheça as informações, eu meio que perco uma conexão com aquilo.
É, E aí, eu lembro que, já, assim, a astrologia. Eu vejo isso no tarô, eu vejo essa possibilidade no tarô. Mas eu vejo de uma forma muito mais rica na astrologia, que é, por exemplo, alguém te fazer uma pergunta específica e, através dessa pergunta, você conseguir acessar a vida inteira da pessoa. É tanto que eu lembro que eu já li em livros de astrologia horária, como, por exemplo, de conselho de quando você tem uma consulta com alguém, que essa consulta ela acaba trazendo uma resposta que é muito delicada, uma resposta que a pessoa não gostaria de estar ouvindo, você tem a possibilidade, dentro de um mapa de astrologia horária, de compreender outros aspectos da vida da pessoa. Então, às vezes, você dá uma nova solução. Às vezes, alguém vem te perguntar se essa pessoa vai ser demitida do trabalho, você abre um mapa astral horário e você vê que vai, você precisa dizer que vai. Mas, ao mesmo tempo, você tem ali toda a vida da pessoa aberta para você poder dizer para ela, tipo, você vai ser demitido do seu trabalho, mas você vai ganhar uma bolsa de estudos em determinada coisa que você está fazendo. Tem alguém chegando para você, entendeu? Então, a astrologia horária, ela abre um leque muito grande. Muitas vezes a gente faz uma pergunta super específica, mas se o astrólogo quiser, ele investiga a vida inteira ali, naquele momento. Até mesmo a saúde, né? Como você estava falando, né? Então dá para a gente prever alguma doença que vai acontecer, uma predisposição. Sim. Principalmente, antigamente a astrologia ela era muito associada à medicina, muito mesmo. A astrologia ela tinha um papel muito importante na medicina. Eu acredito que na Suméria os astrólogos eles eram muito influentes dentro dessa questão, até na questão de algumas crenças que eles tinham de que questões internas nossas ganhavam, de certa forma, consciência dentro da gente, elas ganhavam um corpo de energia que precisava, de certa forma, ser exorcizado no processo de cura de alguma determinada questão para que aquilo não voltasse a se manifestar. Entendeu? Então, a astrologia ela é muito relacionada a isso. Tem diversos livros de astrologia voltada para a medicina. Você vê que cada signo ele tem uma associação com o corpo da pessoa, cada astro tem uma associação com alguma questão do corpo da pessoa. Por exemplo, a gente vai ter Júpiter, que vai ter muita relação com a questão das coxas, com o sangue venoso, vai ter muita relação com, se eu me lembro bem, questão de diabetes. Então, cada astro, ele toca muito especificamente em diversos pontos que dentro de uma astral a gente consegue. É claro que tendo propriedade para falar sobre isso e não invadindo a seara de conhecimento da medicina, não se dispondo a dar um diagnóstico quando você não tem formação para isso, um astrólogo ele consegue explorar de forma muito rica essas questões também. Então, hoje nós vamos fazer uma previsão aqui qual vai ser o próximo presidente do Brasil. Pessoal, aguardem até o fim da live, hein? Que o Alan vai olhar aqui. A internet está falhando. Mas e aí, será que dá, Alan, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido? Porque, pelo que eu vi o Lucas fazendo lá no canal dele, ele fala que Bolsonaro já não vai se reeleger, não. Você fez alguma pesquisa aí nos astros? É, Primeiro de tudo que o universo ouça o Lucas, mas não porque eu não é um ramo da astrologia que eu estudo. Eu acredito que para você olhar questões políticas, você precisa olhar para um estudo de astrologia dentro de um simbolismo mais social, dentro de um simbolismo mais político. Você precisa estudar uma astrologia mundial, que é uma astrologia que vai falar sobre tendências políticas. Você precisa olhar para o mapa astral do Brasil, você precisa entender o que Marte vai falar no mapa astral do Brasil. E esse é um conhecimento que, no momento, eu não tenho essa propriedade, então é uma coisa que eu ainda não exploro. Perfeito, perfeito. O que dá para a gente falar também sobre a espiritualidade com a astrologia? Olha, eu acredito que é o que eu falei, a astrologia é um conhecimento que você pode associar a diversas questões ou não. Eu vou falar uma coisa que pode gerar uma polêmicazinha. Eu não, mas eu acredito que tem muito a ver com intuição. Pode ter mais a ver com intuição. Mas eu já vi um mapa astral, por exemplo, que estava muito forte para mim ali, a natureza de uma pessoa que estava muito próxima de uma descrição de, por exemplo, um orixá Oxóssi. Eu perguntei para a pessoa se ela tinha alguma conexão com isso, ela me confirmou. Eu já vi, por exemplo, em mapa astral a presença
de mentores, de guardiões, então, ou então de propensão para se conectar com pessoas que tinham muita proximidade à bruxaria, pessoas que tinham muita conexão com oráculos. Isso para mim é muito claro, principalmente em pessoas que, por exemplo, tem muita coisa numa casa 12 quando tem escorpião, quando tem um Quiron ali, quando tem astros, que mexe com muita transformação. Para mim, isso puxa muito para a questão de bruxaria, puxa para o oráculo também, quando tem muita coisa na casa 12, casa 9. Casa 9 também puxa muito para a questão de padre, para a questão de sacerdócio. Então, a astrologia, ela tem momentos que a gente consegue olhar para questões espirituais. Eu acredito que vai muito do astrólogo explorar esse conhecimento, desenvolver isso. Eu gosto muito de olhar para essa questão espiritual, porque eu tenho muito contato com questões espirituais aqui. Aqui onde eu estou agora é o altar do meu cigano. Eu sempre estou com os meus símbolos. E então eu gosto de explorar isso. E eu acredito que existem ramos da astrologia, sim, que são muito voltados para isso. Existe a astrologia, a magia astrológica. Existem diversas formas de você associar símbolos astrológicos, você associar alguma coisa que você quer intencionar, que você quer fazer, com um momento para você se sincronizar com aquela influência astral. Então, eu acredito que vai muito do astrólogo, e eu acredito que já existe muita literatura voltada para isso. Principalmente quando a gente fala de parte espiritual, na astrologia kármica, quando a gente vai olhar muito para essa questão de vidas passadas, o que você foi. E para mim sempre foi muito desafiador falar isso. Porque assim, quando eu estou falando de você agora, a pessoa fala, é isso ou não é? Agora, quando eu estou falando de vidas passadas, se eu não sei associar isso à vida agora, fica muito vago. Porque se eu falar para a pessoa só, você foi um camponês e pronto, você viveu no campo. Mas eu estou encontrando agora como validar essas questões nas conexões que a pessoa tem na vida atual. Então, por exemplo, para mim, não basta só falar para a pessoa que você já foi um camponês. Não, eu tenho que falar, você já foi um camponês, por isso agora você tem tanto desejo em morar no campo. Por mais que você sempre que tente voltar para o campo, a vida te puxa para a sociedade, porque agora você tem um propósito mais social. Agora você precisa trabalhar a questão da comunicação. Então, para mim, conectar essas questões de vidas passadas com a vida atual, pelo menos é a forma que eu tenho encontrado de validar e de trazer pelo menos uma base para isso, para não estar falando só coisas ao vento. Boa. Uma das coisas mais procuradas pelos astrólogos, terapeutas, é relacionamento. Quando que a astrologia ajuda os relacionamentos, Alan? Ó, eu acho que antes eu tenho que falar quando ela atrapalha, porque ela tanto ajuda, se você souber, mas ela atrapalha. Porque tem muita gente que é assim, eu não vou me relacionar com geminiano, não, geminiano é problema, não me relaciono com ariano, não me relaciono com escorpiano. E aí as pessoas vão criando seus preconceitos astrológicos baseados em final de jornal, em revista Capricho. Então, nada contra, mas é preciso ter senso crítico para lidar com isso, porque primeira coisa que um astrólogo vai te dizer quando você for procurar ele é que nós somos um mapa astral complexo, que não é a sua Vênus que vai te descrever por completo, não é o seu Sol, e por mais que você tenha o seu mapa astral, você tem um momento que você está inserido. Então, depende de como você vive todas as experiências, como você interpreta, como você lida com as suas questões internas. Porque, por exemplo, a mesma pessoa que pode ter uma tendência muito grande para ser poligâmico e para viver relacionamentos abertos, numa expressão mais negativa, ela pode ser uma pessoa que não vai se prender a relacionamentos monogâmicos que ela se envolve, que vai acabar se envolvendo em traições, enganações dentro de um relacionamento. Então, por mais que uma astral ainda fale, por exemplo, você tem uma Vênus em Gêmeos, você vai ter um potencial para se desenvolver com diversas pessoas, você tem uma necessidade de troca constante. Você precisa ter uma troca intelectual constante com diferentes pessoas. Essa pessoa, dentro da maturidade dela, vai saber como lidar com isso. Se ela vai ser clara com alguma pessoa para ter um relacionamento aberto, se ela vai ter um relacionamento monogâmico naquelas, que é monogâmico só entre ela e a pessoa que ela está envolvida. Então depende muito da pessoa. Mas aí, quando eu falo, quando a astrologia vai te ajudar, é a partir do momento que você vai fazer uma sinastria, que você vai procurar um astrólogo para você investigar quais são as compatibilidades e as incompatibilidades que você tem com alguém. Então, existem técnicas que são muito específicas para olhar para isso. Existem pontos no mapa astral que são muito voltados para isso. A gente tem Juno,
que é um. Eu nem sei escrever se é um asteroide, se é um ponto que a gente calcula, mas eu sei que Juno, ela fala muito sobre essa questão de questões que atraem muita gente, um perfil que a gente pode se relacionar para desenvolver um casamento, sabe? Daquele amor ideal. A gente tem um vertex, que se você tem uma Vênus que conversa com um vertex de alguém, o vertex geralmente ele fala sobre encontros que são muito kármicos, mas que geralmente carregam uma questão negativa a longo prazo. Então, por mais que exista uma química que puxe demais a longo prazo, isso vai se corroer. Então, existem diversos pontos no mapa astral que voltam muito para a compreensão de questões amorosas que enriquecem essa compreensão, que ajudam. Claro que quando a pessoa se desapega daqueles preconceitos astrológicos. Eu, por exemplo, detesto ariano, vixe Maria, mas a gente não pode ter preconceito, é isso que você está ensinando aqui pra gente, pessoal. Então é isso, olha, se vocês têm alguma dificuldade de se relacionar com alguém, se o seu crush aí não está simpatizando muito com a sua vibração, às vezes você está também batendo numa tecla que não tá legal. E para vocês descobrirem se rola ou se não rola, a astrologia é um caminho. Óbvio que tem outros caminhos, tem a psicoterapia, tem o autoconhecimento em si, ele já vai ajudar bastante as pessoas a se relacionarem, né, Alan? E você Sim. acha que dentro da astrologia a gente pode acabar se perdendo totalmente, falar assim, não, mas essa astrologia não tem nada a ver, a gente descobre alguma coisa assim que invalida toda a astrologia. Existe a possibilidade disso acontecer, Alan? Eu acredito que não, porque a astrologia já tem um histórico muito antigo. A astrologia é assim, você vai encontrar gente falando de 5.000 anos de desenvolvimento, você vai encontrar gente falando datas anteriores, mas como eu falei, a minha interpretação de astrologia, ela é para muito além do meu contato com mapas astrais, com mapas astrológicos. E dentro de todo esse histórico que a astrologia já tem dentro da humanidade, eu acredito que não tenha como você desvalidar tudo que a astrologia já construiu, tudo que a astrologia já realizou, todos os símbolos astrológicos e como eles se relacionam com a história da humanidade. A gente tem, por exemplo, o cristianismo tendo como um dos seus símbolos a figura de um peixe. Isso porque o cristianismo começa no início da era de peixes, a era do Cristo, a era do ser que se sacrificou pela humanidade, um símbolo de sacrifício, da mesma forma que peixes é um símbolo de sacrifício. A gente está entrando agora na era de Aquário, Aquário que é o signo da distribuição de recursos. A gente vê nos últimos anos a, a, o gritante crescimento que teve a questão da globalização, a questão da tecnologia, a questão da internet, o desenvolvimento tecnológico que a humanidade teve nos últimos tempos, ele é muito abrupto comparado ao desenvolvimento tecnológico do passado. Pelo menos o desenvolvimento tecnológico que a gente tem consciência. Porque eu, pelo menos, eu acredito que a humanidade já perdeu muito de uma tecnologia muito avançada que ela teve no passado. Mas esses marcos que a gente tem das eras, eles são muito específicos. Então tem como a gente ver de uma forma muito palpável a influência que esse saber tem na nossa experiência humana. Perfeito, Alan, muito bom. Eu estava aqui pensando, né, se existe algum tipo de ritual que as pessoas fazem. Existe, né? Os rituais às vezes envolvem a astrologia, não é? Ah, com certeza, com certeza. É aquilo, né? A gente teve muito essa discussão no final do ano, porque tinha muita gente falando, não é para pedir nada bom nesse ano, porque vai ter o lua minguante, porque é isso e aquilo. E aí a gente precisa entender quando uma egrégora se relaciona com uma coisa ou não. Porque a egrégora do ano novo que a gente tem aqui no nosso ocidente, ela não tem nada a ver com lua. O nosso povo não fica preocupado com a fase da lua, nunca ficou, então não adianta ficar preocupado um ano achando que a fase da lua vai mudar totalmente os seus pedidos que você tem para fazer, porque são muitas pessoas vibrando a mesma coisa para só uma informação que está desconexa dessa egrégora influenciar. Mas sim, depende, se você quer fazer alguma coisa, se você quer pedir determinada coisa, se você quer se alinhar com determinado processo dentro de alguma fase da Lua, por exemplo, vai ser interessante você fazer isso. E a gente encontra muita literatura falando sobre isso, falando sobre a importância da gente alinhar as fases da Lua com as coisas que a gente quer fazer. Mas eu acredito que isso tem muito mais influência quando a gente se alinha mentalmente a isso.
Quando você fala, eu vou fazer isso na lua cheia para ter determinado objetivo, eu vou fazer isso na lua minguante para ter determinado resultado, aí eu acredito que você tem muito mais influência. Mas eu acredito que, num todo, os astros estão sempre ali refletindo o que acontece no nosso plano. Eu falo refletindo porque eu, pessoalmente, eu não acredito que os astros eles determinem o que acontece. Eu acredito que eles sejam um reflexo, que eles estão simplesmente alinhados com tudo que acontece, porque como é em cima, é embaixo. É, eu percebo que a relevância da astrologia é bem grande, Alan, porque assim, obviamente que o Sol, ele rege a vida na nossa galáxia. Se não tivesse Sol, a gente não tinha vida nesse planeta. A Lua, ela rege as marés, e também pode ser que quando você fique aí, né, com uma vontade de sair na Lua cheia, é uma coisa que acontece também. As pessoas, elas ficam mais alvoroçadas. Então, tem uma relevância. Agora, os outros planetas que a gente não vê, que não é tão presente, a gente nem dá bola, mas eles também influenciam a gente, assim como também o Sol e a Lua. Não é verdade? Sim, com certeza. Eu não vou dizer influenciam, pelo fato de eu acreditar que eles são reflexos. Que eles estão alinhados com energias que movem o nosso plano, e não que eles são os influentes. Mas sim, eles têm total influência. A gente vê muito a questão de Marte na questão de quando a gente está tendo um período mais conflituoso. A gente vê muito a questão de Vênus na questão dos relacionamentos. Há pouco tempo a gente teve um aspecto aí, eu lembro quando eu estava fazendo bastante live de astrologia, que teve bastante término. Teve bastante término, foi no final do ano passado, quando Vênus fez oposição a Urano. Eu lembro que eu peguei muito mapa astral, que eu vi essa influência direta, e eu vi muita confirmação, sabe, de pessoas tendo problemas dentro do relacionamento, de tendo falta de compreensão, de tendo vontade de romper. A gente vê isso de diversas formas, principalmente os astros mais geracionais, nas questões políticas. Que a gente está vendo agora que, por exemplo, eu lembro quando Júpiter e Saturno ficaram diretos, a gente viu um crescimento da cobrança do povo por aquilo que era deles, sabe, por aquilo que era direito. Então, dependendo de onde aquele astro toca, ele realmente vai influenciar. Por exemplo, esse ano, eu já tenho visto muito médium comentar comigo o que está sentindo. Porque Júpiter entrou no signo de Peixes. Então, isso traz uma expansão aí para as questões sensíveis, para as questões de empatia, para as questões mediúnicas, para as questões espirituais. Da mesma forma que para pessoas que não saibam lidar com essas questões de uma forma madura, vão se atrair por questões de drogas, por aquilo que tira da realidade, pelo escapismo, pelo vitimismo. Então, é preciso, nesse período, a gente ter cuidado com isso. Porque eu mesmo já tenho notado esses fatos que são muito relacionados a isso, sabe? Eu vejo muitas pessoas enfrentando um despertar espiritual, procurando a espiritualidade para se desenvolver, para se aproximar de alguma coisa que está chamando essas pessoas, entendeu? Eu acredito que mesmo que as pessoas não acreditem na espiritualidade, a astrologia vai ficar difícil para elas também, né? Mas quem sabe com essa live nós consigamos que as pessoas prestem um pouco, olhem mais para cima. Inclusive, tem esse filme aí que tá super tendência, né? Você acha que tem alguma coisa que estão querendo dizer pra gente, Alan? Nossa, esse filme eu ainda não vi. Eu Não ainda não vi, viu? mas eu sou uma pessoa que eu acredito que nada acontece por acaso. Nenhum autor de filme, de livro, de seja o que for, tem uma ideia com alguma coisa por acaso. Nada é fora de ordem, nada é desconexo. Então eu acredito sim, eu acho que eu não preciso conhecer o filme para te dizer que sim, tem um significado, tem um porquê. Isso vai tocar algumas pessoas de uma forma muito profunda, assim. Sim, a Daniela estava comentando que isso que você falou era para agora, para ter uma união de almas a fim de expansão do planeta em ascensão. Com certeza, né? Os relacionamentos eles vão ajudar muito que a gente acenda a nossa consciência humana na Terra. E eu acredito que seja por isso que é relevante a astrologia, o autoconhecimento, o tarô, todas essas ciências que a gente traz aqui com a rede integrativa, eu seleciono, né? Acaba o universo que seleciona os assuntos, os conteúdos, e a gente traz isso para vocês. Então, assim, eu fico muito feliz de trazer aqui a astrologia
como a arte de interpretar os sinais do universo. Eu tenho um grupo no WhatsApp do pessoal que acompanha o meu trabalho com mais proximidade. Esse pessoal eu tenho uma troca com eles, tá bom? Então, esse pessoal que acompanha o meu trabalho, eu faço as lives no meu Instagram, onde eu faço as tiragens de tarô, que inclusive meu tarô tá aqui até agora. E aí, hoje, por exemplo, eu fiz tiragens muito voltadas para que as pessoas compreendam o que elas precisam curar nelas. E através desse grupo eu sempre compartilho os materiais que eu desenvolvo, que é os vídeos que vão para o YouTube, as meditações que a gente cria. Então, se você tem interesse no meu trabalho, se você quer ter mais proximidade, se você quer ter acesso a muitas vezes essas promoções que eu faço, que são exclusivas para o grupo do WhatsApp, é só você me solicitar o link de entrada, tá bom? É um grupo que você não precisa ficar com receio de, eu não quero meu celular toda hora tendo notificação. É um grupo que eu só abro ele em momentos essenciais, para que vocês tenham apenas o que é essencial naquele momento, tá bom? Exatamente. E esse magnífico terapeuta, astrólogo, tarólogo, está com a rede integrativa. Então aproveita, vem para cá também, você que já está com a gente, aproveita, porque ele está também com a agenda ficando lotada. Então, vamos lá, aproveita essa oportunidade, né, Alan? E até a próxima! Até, gente.